Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A cristandade está repleta de organizações que foram criadas nos moldes das empresas e sistemas humanos, com as mais diversas finalidades, desde denominações chamadas igrejas, até organizações missionárias, organizações de beneficência, como asilos, escolas, hospitais. Não há dúvida de que muitas delas são extremamente úteis e não existiriam sem uma estrutura organizacional, com uma diretoria, uma presidência, um estatuto, funcionários, etc. O primeiro erro é considerar a igreja como uma organização, quando a verdade é que ela é um organismo vivo, um corpo que está ligado a Cristo, sua cabeça no céu. A única cabeça da igreja está no céu. Não existe outra cabeça da igreja que não seja o Senhor. Não existe um outro papa, patriarca, presidente e nenhuma sede na terra. Se o Senhor deu dons aos homens, foi para a edificação deste corpo na terra. E se deu também instruções para que existissem funções de supervisores do rebanho, como os anciãos, também chamados bispos ou presbíteros, ou em diferentes versões pastores, ou guias, ou dirigentes, em Hebreus 13:7, e sempre no plural, nunca no singular. Isso foi para o bem-estar das assembleias locais que, congregadas ao único nome dado por Deus, o nome de Jesus, pudessem funcionar bem. Curiosamente, os homens também perverteram os dons e ofícios dados por Deus. Os dons, como evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, que são essencialmente dados a toda a igreja e não exclusivamente a uma assembleia local, eles foram transformados pelos homens em títulos honoríficos delegados não por Cristo, a partir dos céus, como ensina Efésios 4, mas por uma junta de homens a partir de uma faculdade de teologia ou de um clero humano. Foi assim que transformaram o pastor em um dirigente local de congregação. E os bispos, que sempre aparecem no plural e têm uma função de superintendência local, foram transformados numa espécie de superpastores, responsáveis por uma região ou país. Também inventaram coisas como diocese, arquidiocese, etc., para compor uma estrutura hierárquica humana, não de serviço, mas de poder. Quando o Senhor Jesus apontou para a estrutura hierárquica dos judeus, que em parte havia sido instituída por Deus e em parte inventada por homens, como os diferentes partidos de fariseus, saduceus, herodianos, essênios, ele mostrou a esses e disse o seguinte: eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai ou Padre, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, de 6 a 12. Além desses desvios, outros surgem quando se tenta transformar esse corpo de Cristo, os dons dados à igreja para a atuação universal e as funções locais, tudo isso numa associação ou organização religiosa. Quem faz isso costuma recorrer ao episódio de Êxodo 18, do aconselhamento de Jetro, sogro de Moisés, que fez Moisés tirar o seu foco da infinita provisão de Deus para colocá-lo na provisão da sabedoria humana. Jetro era sacerdote pagão em Midian, pai de Zípora, esposa de Moisés, que ele tomou de fora do povo hebreu e com quem teve 2 filhos. E se Moisés é um tipo de Cristo libertando o seu povo e legislando sobre ele na terra, Jetro pode ser visto como representante dos gentios, aos quais Deus estende as suas bênçãos. No seu desterro no deserto, antes de libertar Israel, Moisés ficou 40 anos apacentando ovelhas com Jetro. E este reaparece só no capítulo 18 de Êxodo, quando Moisés está na liderança do povo hebreu. E a passagem diz isto: Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo?
Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles, por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Êxodo 18, de 13 a 22. Apesar de muitos usarem esta passagem como padrão a ser seguido pelos cristãos para criarem uma estrutura organizacional, a primeira pergunta que deve ser feita é a seguinte: de quem veio esse conselho? E a resposta é: de um sacerdote pagão. Por isso, quando as organizações cristãs são criadas, elas acabam seguindo o padrão Jetro de administração e não o que a palavra de Deus ensina. Pense assim: Moisés tinha um privilégio que nenhum outro homem tinha, e esse privilégio era o Senhor quem fala dele. O meu servo Moisés é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Número 12, de 7 a 8. Ora, você acha que um homem como Moisés, que não apenas tinha uma conexão direta e de alta velocidade com o Senhor, com direito à imagem de alta definição para poder ver a semelhança do Senhor e conversar com ele face a face, você acha que um homem desse precisaria depender do conselho de um pagão e se organizar numa estrutura humana? Será que ele precisava mesmo de um corpo de consultores e assessores? Acaso não teria o Senhor poder para dar a ele capacidade de levar adiante o seu encargo e julgar o povo? Claro que teria. L. M. Grant comenta o seguinte, abre aspas: Moisés deveria ter se preocupado em pedir primeiro o conselho de Deus. Se Deus pretendesse que Moisés fizesse todo o trabalho, ele certamente daria forças a ele. Outro princípio também é visto aqui. Por essa divisão de autoridade, o povo teria um contato menos direto com o governante supremo. Será que hoje não deveríamos levar todos os nossos problemas diretamente ao Senhor Jesus? Introduzir autoridade intermediária é o próprio princípio da legalidade e do clericalismo, que permite que as pessoas se contentem em permanecer à distância do Senhor. Isso fornece uma razão moral para a introdução da lei, começando no capítulo 19 de Êxodo, justamente em seguida. Se nesta passagem Moisés acata o conselho de seu sogro Jetro, agora terminei o texto que eu li, voltei, de criar uma espécie de organização humana para dividir as responsabilidades civis de governar o povo, em Números 11, nós vemos Moisés reclamar ao Senhor por se sentir incapaz de cuidar sozinho de todo aquele povo, e até pedindo a morte para fugir dos problemas. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Números 11, 11. Mas quem disse que Moisés estava sozinho? E quem falou que era ele quem cuidava de todo aquele povo? Moisés aparentemente não entendeu que ele era um mero instrumento e que quem mexia os pauzinhos em tudo era o próprio Senhor. Se na primeira ocasião Moisés errou ao aceitar os conselhos de Jetro, um pagão, agora Moisés erra por perder de vista que o Senhor estava no controle de tudo. O interessante é saber que nas duas ocasiões a sugestão e pressão para que Moisés ficasse inconformado e aceitasse ajuda além do Senhor, vieram de quem? Vieram de fora. De Jetro, o sogro de Moisés, e do vulgo, ou multidão mista, no meio do povo. Esse vulgo não eram hebreus, mas eram povos de diferentes nações,
que também saíram do Egito pegando carona na caravana de Moisés para fugir de lá. Eles estavam mais de olho nos benefícios do que de se livrarem, né, do jugo de Faraó, do que de se colocarem sob o comando de Jeová, que libertava o seu próprio povo. Veja a passagem. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Números 11, de 4 a 6. No seu Commentary on Bible, L.M. Grant escreve o seguinte, abre aspas, em Números 11, 4, o vulgo ou multidão mista encontrou ocasião para reclamar. A multidão mista era formada por aqueles que se apegaram a Israel, embora não fossem israelitas. Eles são semelhantes, portanto, aos meros professos do cristianismo, não nascidos de novo, e que por essa razão não encontram prazer em Cristo, de quem o maná é uma figura. Eles cobiçam as coisas do mundo, não que eles não tivessem comida, mas o maná não os satisfazia. Os filhos de Israel, no entanto, assimilaram a mesma reclamação, pois os crentes estão sempre prontos demais a copiar o egoísmo dos incrédulos. Eles recordam que no Egito comiam peixe, pepino, melão, alho porró, cebola e alho, Números 11, 5. Mas eles esqueceram que isso estava relacionado a uma escravidão intolerável. Essa é a razão de todo afastamento do caminho de Deus. Se nós não gostamos de nos alimentar de Cristo, desejaremos as coisas da carne, coisas que antes eram desfrutadas em um mundo que deixa Deus de fora. Fecha aspas aí, até o comentário de Grant. Mas voltando ao nosso assunto, que são as organizações cristãs criadas segundo o modelo do mundo e não da palavra de Deus, muitas delas podem até criar condições para que a obra do Senhor siga em frente, pois às vezes existem recursos que não poderiam existir sem uma organização. Eu falo, por exemplo, de uma escola, de um asilo, de um hospital. São estruturas que precisam funcionar como uma empresa, como uma diretoria, como uma presidência, com funcionários, com instalações, etc. Eu não chamaria isso de uma organização cristã em essência, mas de uma organização que tem a finalidade cristã de prover beneficência. Dar aulas de matemática e geografia não exige um dom espiritual, e o mesmo nós podemos dizer de cuidar de idosos, crianças ou enfermos, atividades que exigem dedicação e capacitação profissional. Então precisa ter uma estrutura profissional. O problema começa quando a organização toma o lugar do Espírito Santo. E o Senhor deixa de ser autoridade direta sobre os seus participantes. Assim acontece com as denominações cristãs, que são organizadas pelo padrão do mundo, com suas diferentes diretorias, uma presidência e toda a estrutura clerical imitando a estrutura piramidal e hierárquica encontrada nas empresas. Sim, é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Poucos anos depois da minha conversão, eu conheci um jovem seminarista, fazia teologia, que era um tremendo evangelista, tinha o dom. Ele vivia nas ruas e praças, conversando com todo mundo, falando do Evangelho, sem inibição, em todas as oportunidades que ele conseguia. Ele tinha o dom recebido diretamente do céu, do Cristo ressuscitado, como nós aprendemos de Efésios 4, de 11 a 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então esse irmão tinha o dom. Algum tempo depois eu voltei a encontrá-lo e era outra pessoa, desanimado, deprimido, cansado. Aí ele contou que depois de terminar seu estudo de teologia, sua faculdade de teologia, ele foi ordenado pastor pela denominação a qual ele estava ligado e determinaram que ele pastoreasse uma pequena congregação numa cidade vizinha da minha aqui. Ele confidenciou que estava odiando ficar dentro de 4 paredes, pastoreando cristãos, quando o seu dom o impulsionava para as ruas para evangelizar incrédulos. Percebe? Quando Paulo escreve sobre extinguir o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5,19, isso significa limitar ou literalmente impedir a sua ação. E foi o que aconteceu com aquele irmão.
Ele não era mais dirigido pelo Espírito para ir e fazer o que era compatível com o dom que ele tinha recebido, porque tinha uma junta de homens que havia decidido outra coisa e agora essa junta traçava os rumos da sua vida e do seu trabalho. Editoras cristãs e organizações missionárias podem também invadir a área que deveria ser só do Espírito Santo para decidir coisas segundo pensamentos humanos. É inegável que em ambos os casos exista grande utilidade nas instalações, equipamentos, recursos, serviços que elas desempenham, porque não se pode fazer uma editora funcionar sem uma estrutura empresarial, já que a sua atividade envolve compras, produção, vendas e produtos. Mas assim como numa editora, as decisões do que publicar ou não publicar, algum título, ficam a cargo de uma comissão, o mesmo ocorre com as organizações missionárias, nas quais uma junta de homens decide quem vai para qual lugar exercer que tipo de trabalho missionário. Quem lê a biografia de Hudson Taylor percebe o empecilho que é ter uma junta de homens decidindo pelo evangelista sobre onde ir e o que fazer e como fazer. Ele foi à China como missionário, mas chegando lá descobriu que a sua roupa ocidental era um empecilho à evangelização. Os chineses prestavam mais atenção no seu modo de vestir, de terno preto e cartola, do que na mensagem que ele trazia. Alguns o chamavam de diabo preto por causa da cor do terno. Veja você. Então ele decidiu vestir-se como um chinês, o que não agradou em nada à sociedade que o mantinha e da qual logo ele se desligaria. Afinal, se todos os missionários vestiam os ternos do Ocidente, por que ele queria ser diferente? Essa é a ideia da organização. Porque ele recebia ordens do Senhor, não de uma comissão formada por homens que não tinham ideia do empecilho que era tentar impor uma cultura a pessoas que tinham uma cultura muito mais antiga. Quando a Europa enviava suas primeiras caravelas de 15 metros de comprimento para descobrir o Novo Mundo, os chineses já tinham um navio de guerra do tamanho do Titanic, feito inteirinho de madeira. Eles não estavam lidando com uma cultura de índios pelados numa selva. Era uma cultura milenar. Quão diferente é a ideia das organizações missionárias quando comparadas ao trabalho missionário de Filipe, o único na Bíblia que é chamado de evangelista em Atos 21:8. É o anjo do Senhor quem o envia ao caminho de Gaza. É o Espírito quem diz para ele se aproximar da carruagem na qual viajava o eunuco. Ele não precisou esperar uma comissão se reunir, traçar o seu roteiro de evangelização, liberar recursos para sua viagem, não. E uma vez em campo, Filipe não precisou telefonar para Jerusalém pedindo permissão para conversar com o eunuco africano convertido ao judaísmo e nem para batizá-lo. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te junto e ajunta-te a esse carro. Atos 8, 26 a 29. Um irmão com experiência no trabalho editorial cristão escreveu o seguinte: uma editora, sendo uma organização, ela tem um ponto fraco no próprio fato de ser uma organização. Tente encontrar alguma atividade cristã nas Escrituras que tenha sido parte de uma organização. O corpo de Cristo pode ser chamado por alguns de organização, mas é um organismo. Não é uma organização. O caráter do serviço ao Senhor é algo mais individual, mesmo quando pensamos no trabalho de Paulo, quando ele tinha os que o auxiliavam, como Timóteo, que trabalhava sob a sua direção. Mas uma organização tem várias características que podem ser prejudiciais para uma conexão direta entre o servo e seu mestre. A própria organização se transforma no servo, no lugar do indivíduo, e ela se perpetua assim de geração em geração. Este fato impede os indivíduos de assumirem esse caráter de trabalho, uma vez que a organização já existe para isso. As decisões são tomadas pelo comitê e não por direção direta do mestre e do servo. Fecha aspas. Nesse sentido, eu tenho alguma experiência prática. Durante 10 anos, de 1988 a 98, eu trabalhei numa editora cristã e eu pude contar com a confiança da diretoria
que me dava liberdade suficiente para decidir o que traduzir, o que publicar, qual capa usar nos impressos, os meios de distribuição de literatura gratuita e de venda de livros. Aí, em 1989, outro irmão passou a trabalhar em tempo integral na editora e, com essa ajuda extra, foram produzidos e distribuídos gratuitamente milhões de folhetos evangelísticos, um periódico de artigos de sã doutrina, além de livros que eram vendidos via correio. Muito bem. Porém, quando eu achei que uma série de publicações infantis seria importante, não houve interesse dos irmãos responsáveis pela organização. Então, eu passei a produzir essa literatura em casa, com recursos próprios, e foi assim que nasceu Escolinha Dominical, depois rebatizado de Histórias de Verdade, que começou no formato de cópias xerocadas, distribuídas para as crianças locais, e foi evoluindo depois para o formato de uma revista impressa, com distribuição gratuita via correio, trimestralmente, para cerca de 1.500 pessoas. E ali, em 1998, eu desliguei-me dessa editora e fui contratado para ser diretor de comunicação e marketing de uma empresa de internet. A internet tinha surgido e o advento da internet me ensinou que eu poderia usar menos recursos e alcançar muito mais gente usando meios eletrônicos. Em 1996, eu já tinha lançado uma versão bilíngue, português e inglês, da revista Histórias de Verdade. Em 1999, eu deixei de produzir a versão impressa, concentrando os meus esforços no meio digital. Já trabalhando por conta própria como consultor e palestrante empresarial desde 2002, foi no ano de 2005 que eu criei o site O Que Respondi, publicando em texto meus arquivos de cartas e e-mails de respostas a leitores. E em 2008 eu comecei a publicar uma série em texto, vídeo e áudio chamada O Evangelho em 3 Minutos. Em 2014 foi a vez de produzir vídeos a partir dos textos que eu já tinha no site O Que Respondi. Se eu continuasse na editora, essas iniciativas não teriam sido aprovadas, pois na época os membros da diretoria tinham um diferente exercício quanto ao uso de vídeos na pregação do Evangelho e no ensino da palavra. As ideias eram diferentes. Foi esta e outras razões que me fazem entristecer por muitos dentre os servos do Senhor, como aquele jovem evangelista feito pastor por força de vontade de homens, que possuem um dom que não pode ser totalmente aproveitado pelo Senhor por estarem ligados a uma organização religiosa. Eu entendo que muitos tenham receio de se lançar em campo sem o suporte de uma organização por se sentirem fracos, sem o respaldo de uma organização grande, ou por necessitarem que outros digam o que eles devem fazer. Tem pessoa que não tem iniciativa própria. Todos nós sofremos essa fragilidade por acharmos, como Moisés, ao dar ouvidos a Jetro e ao vulgo dentre o povo, que o Senhor não seja suficiente. Mas o Senhor é mais que suficiente. Pode crer que Ele é. Muitos cristãos fazem um excelente trabalho de evangelização e ensino da palavra, dependendo apenas do Senhor para a direção e o sustento. Alguns mantendo-se com recursos de um trabalho próprio, de um emprego de tempo temporário, parcial, e poucos dedicando-se à obra do Senhor em tempo integral, mas sem pedir jamais qualquer coisa aos irmãos, e muito menos a incrédulos. Em todos os casos, eles têm essa liberdade de depender só do Senhor e só a Ele prestar contas por seu trabalho, além de descansarem no fato de que o Espírito não está sendo extinguido. Não extingais o Espírito, escreveu Paulo em 1 Tessalonicenses 5:19. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.